Olá, bom dia, graça e paz. Que Deus abençoe a todas as pessoas que estão nesse desafio de ler a Bíblia em um ano. E hoje eu quero parabenizar a sua fé, que hoje nós vamos terminar mais um livro da Bíblia, o livro de Jó. Nós vamos ler hoje os capítulos 40, 41 e o 42. E assim finalizar mais um livro da Bíblia. Poxa, que alegria! Esse é o vencedor, é o que persevera. Continue nessa fé. Deus é contigo, pode ter certeza disso. Agora nós vamos orar, pedir a direção para que esse momento com Deus seja um momento abençoado. Nosso Deus e amado Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor a tua graça, a tua misericórdia, a tua compaixão. Te agradeço pela noite de sono que o Senhor nos proporcionou, por estar aqui com essas pessoas e falando a tua palavra. Meu Deus, eu te louvo, te agradeço e coloco tudo nas tuas mãos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pessoas que a gente sempre vê aqui, né? São muitas. Diariamente são mais de 100 pessoas que têm acompanhado esse estudo bíblico, mas são poucas as pessoas que colocam o seu nome aí, né? E também você não precisa colocar, fique em paz, mas a gente sempre vê o seu Gilberto, eu creio que a irmã Fátima está aí também com ele, a irmã Márcia, a irmã Janaína lá do Rio Grande do Sul, que Deus abençoe, ó, tô de olho em vocês aqui, continue nessa fé, e muitos outros, né? E o dia que você colocar o seu nome aí, eu vou citar também o seu nome aqui. Mas vamos lá para o capítulo 41, e Deus ele continua desafiando Jó, pedindo a Jó que respondesse as perguntas que ele fez anteriormente. E Jó, ele reconhece, graças a Deus que Jó reconhece que ele é muito pequeno, a pequenez, né? E a falta de condições de responder às queixas que ele mesmo fez, né? As queixas das murmurações, da sua revolta, né? Então Jó aqui, ele reconhece a sua pequenez. Então agora Deus, ele fala com Jó. Deus, ele fala com Jó. Então Deus, ele vai falar, Jó, por que você fez esses questionamentos? E é muito interessante aqui, quando Deus, ele fala comigo, quando Deus, ele fala conosco, Deus, ele abre os nossos olhos, né? Então a gente se sente como o Jó. A gente fala, meu Deus do céu, por que que eu fui questionar desse jeito? Por que que eu fui falar isso? Por que que eu fui pensar dessa forma? E eu creio que é assim que estava Jó. Então ele foi questionado. Deus fez várias perguntas que ele não pôde responder. Então Deus ali estava abrindo os olhos de Jó, ao ponto, eu creio que Jó chegou num ponto e falou, estou com vergonha de tudo aquilo que eu questionei diante de Deus, né? Então, é algo glorioso. Por que que eu fui questionar? Por que que eu fui tão bobo desse jeito de falar tantas coisas que eu nem tinha entendimento? Então, mas eu te digo uma coisa, isso faz parte do nosso aprendizado, isso faz parte do projeto. E isso também faz parte do processo. Deus tem um projeto muito grande na tua vida e isso faz parte. Então, Deus, ele tem um prazer de nos ensinar. Ele tem um prazer, assim como ensinou Jó. Então, o Jó aqui admite que ele falou coisas sem entendimento. O que é coisa sem entendimento? Falou besteira na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora que vem as lutas, o nervosismo, a gente fala coisas, né, sem o entendimento. Então, Jó falou, falei coisas que vai muito mais além do meu alcance. Então, aqui algo que precisamos entender, né? Quando você não tiver nervoso, com muitas lutas, é melhor a gente ficar o quê? Calado. Fique calado. É a melhor coisa. Porque muitas das vezes a gente vai querer falar, questionar, e aí acaba atrasando a nossa vida. E aqui no capítulo 40, ele continua, né? Oh Deus, eu falei coisas sem o meu entendimento. Então aqui ele está vivendo um tempo que assim tem pessoas, né? Tem pessoas também que elas
ela pensa que ela tem que saber de tudo, de política, de futebol, de economia. Tem pessoa e na realidade nós não sabemos de nada. Nós não sabemos de nada. Então, tem pessoas que ela pensa que ela tem que saber de tudo. Então, Deus aqui ele faz um desafio do seu poder, da sua justiça, da sua autoridade. Aí Deus ele vai instruir Jó aqui. Ele vai falar com Jó aqui sobre a sua justiça, sobre a sua soberania, sobre o seu governo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse erro, né? Para não cair no mesmo erro que Jó, de achar que sabemos algo, sendo que nós não sabemos nada. Então tome muito cuidado. Quando Deus ele fala conosco, é para abrir os nossos olhos, é para abrir os nossos ouvidos, para nos dar entendimento. Olha aqui no versículo 6, capítulo 40, versículo 6, diz assim a palavra de Deus. Depois, o Senhor falou a Jó, no meio da tempestade. Prepara-se, como simples homem que é, eu farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus e a sua voz pode trovejar como a dele? Ardona-se então de resplendor e glória e avista-se da majestade de honra? Versículo 11. Derrama a fúria da sua ira, olhe para todo orgulho e o lance por terra. Então, olha o que Deus está falando. Lança o teu orgulho por terra. No versículo 15 diz assim, ó. No versículo 15. Veja, ó Beomote, e cria-me, quando criei você, e que como capim come o boi. Então Deus está falando aqui de Beamote. Beamote, a Bíblia não fala acerca de Beamote, pode ser um hipopótamo, mas aqui que come grama. Então a Bíblia, os estudiosos falam que pode ser um hipopótamo ou um outro animal. Então a Bíblia fala aqui sobre o Beomote, que é grande, invencível. Você pode, Jó, vencer ele? Fala do Beomote, que criei como você e come capim como boi? Que força ele tem em seus lombos? Que poder nos músculos e no seu ventre? Aqui está falando. Então Deus ele foi fazendo o quê? Deus ele foi abrindo os olhos, abrindo a visão, os ouvidos, o entendimento de Jó. Aí Jó aqui ele caiu em si. Você sabe que a humildade ela procede à honra, né? Então a gente tem que ser humilde. Então o Beamote aqui é um animal desconhecido, que a Bíblia não relata o nome, mas quando Jó começou a questionar, então tudo é de Deus. Tudo, ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Na dificuldade, na luta, é melhor ficar em silêncio. Não queira questionar Deus. Deus é o Todo-Poderoso. O capítulo 41, ó, estamos acabando. No versículo 1 começa assim, ó. Você consegue pescar com o anzol o Leviatã? Aqui é outra coisa. Hein, Jó, você consegue? Primeiro ele fala do Beamote e do Leviatã. Você consegue pescar com o anzol o Leviatã? Então a Bíblia também não fala que é um Leviatã, né? Uns estudiosos, pode ser um monstro marinho, uma criatura imensa, né? Uns dizem que é o crocodilo. Então, o poder de Deus é incomparável. Deus é Deus. Ele não pode ser subjugado. O ser humano é incapaz disso. Então ele falou, ô Jó, você consegue pescar com o anzol o Leviatã? Então, Jó, e Jó, ele
ele acolheu aquilo, ele viu aquilo, ele se arrependeu, né? A descrição aqui é para enfatizar, né? A, a, a autoridade do nosso Deus, a autoridade, que ele é o Deus Todo-Poderoso. Então Jó aqui estava, na época do desespero, né? Controlar ou desafiar, ou tal sei, não sei, mas Jó estava assim, e Deus, ele fez todas essas perguntas, né? Então é fútil e é inútil desafiar Deus. É a criatura querendo vencer o Criador, né? Então é impossível, não dá. Então Deus ele fala tudo isso daqui para ilustrar para Jó. E Jó vê a grandeza de Deus, que é muito maior que a fragilidade humana, que é muito maior do que tudo. No versículo 11 diz assim, olha só, 41, no versículo 11 diz assim: quem primeiro deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo o que há debaixo dos céus me pertence. Tudo aqui me pertence. Então, quem deu? Quem primeiro me deu alguma coisa para que eu possa pagar? Então, os religiosos, as doutrinas, a pessoa chega diante de Deus e não tem nenhum temor para diante de Deus, ela quer, tipo, brigar com Deus. Então, e isso é uma ideia religiosa, porque com Deus nós temos que ter o temor, reverência, para falar com Deus. Ele está falando aqui, vou repetir, quem primeiro me deu alguma coisa para que eu possa pagar? Deus não deve nada para ninguém. Deus é o Todo-Poderoso. Então, tem certas pessoas, parece que Deus está devendo para ela. Como que pode? Minha vida está assim. Como que pode eu viver dessa forma? Não, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Tem pessoas que pensam que pode chegar e falar com Deus e reivindicar e pedir e falar de qualquer maneira com Deus. Deus nunca vai dever nada para ninguém. Tudo pertence a Deus. Então, o capítulo 41 fala da soberania absoluta de Deus. Ele é o soberano, ele é o dono de tudo e de todas as coisas. A nossa relação com Deus é só uma. Sabe qual é a nossa relação com Deus? É através da sua graça, favor não merecido. Nós não merecemos. O que o que você merecia era a morte, era o inferno. Mas a graça, favor não merecido, ele nos concedeu isso. E isso é algo glorioso. Isso é algo magnífico. O apóstolo falou assim: eu te amo porque o Senhor me amou primeiro. Então Deus nos amou primeiro. Por isso que nós amamos ele. Ele nos escolheu, ele nos resgatou. E por fim, o capítulo 42, nós vamos terminar, eu já estou na expectativa do livro de Salmos, e na manhã de sábado, amanhã, eu quero também remir o tempo. Remir o tempo, nós vamos estar aqui no sábado com a mensagem já começando o livro de Salmos. Começando o livro de Salmos. Se eu não me engano, é o 17º livro que nós vamos começar a ler. E vamos com tudo. Por isso que eu quero no sábado já. E se você não conseguir, pastor, não consigo. Estou programado de segunda a sexta. Durante o dia você acompanha. E se der tudo certo, também no domingo, 6h30 da manhã, vai estar lá, porque eu quero remir o tempo. Eu estou nessa fé. Se der tudo certo. Tá bom? Então, no sábado e no domingo, para a gente remir o tempo, estou com esse desejo de ler o livro de Salmos, que é um dos maiores da Bíblia, o mais rápido possível. Nós vamos chegar lá. O capítulo 42 falou os amigos de Jó, falou Eliú. Agora o 42 é Deus que fala. Deus ele vai falando. Deus ele responde. Deus ele responde. E Jó foi humilde. Jó ele se arrependeu. Aqui Jó, ele se arrependeu, ele reconheceu, né? E isso aqui é algo glorioso. Então agora, quem vai falar com ele é o próprio Deus. E Deus, ele se revela para Jó.
E ele já vai para cima dos amigos, os amigos de Jó. Porque os amigos de Jó que estavam criticando, falando mal, você está em pecado, tem pecado secreto, por isso que você está doente, por isso que você está na miséria, por isso que os seus filhos morreram. Então, Deus fala assim para os amigos de Jó: vocês vão sacrificar, vocês vão sacrificar, e Jó que vai interceder por vocês, porque Jó estava certo e vocês estavam errados. Mas como não? Jó vai interceder por vocês. Vocês vão fazer o sacrifício. E Jó vai interceder por vocês. Porque vocês não falaram de uma forma correta. Vocês falaram que ele era um pecador. Então agora Jó vai levar e oferecer o sacrifício de vocês. Em outras palavras, se vocês não entregar para Jó, o sacrifício de vocês não vai ser aceito. 42, no versículo 7, diz assim: depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz e Temá: estou indignado com vocês e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vocês falaram tudo errado. Vocês só acusaram, vocês só levaram mais peso, mais condenação. Eu estou indignado. Então tem uma forma aqui, vocês vão fazer isso aqui. Vão agora, versículo 8. Vão agora até meu servo Jó. Levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentam holocaustos, em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Agora vocês vão. 7 novilhos, 7 carneiros, vocês vão sacrificar por vocês. E quem vai orar por vocês vai ser Jó. Porque vocês fizeram tudo errado. Tudo errado. E isso não se deve fazer. Então Deus, ele é um professor. Ele sempre nos ensina aquilo que é certo, aquilo que é errado. Aquilo que é certo e aquilo que é errado. E diz assim: vocês que merecem pela loucura que cometeram, vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. E então Elifaz e Temá e Bildade e Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Graças a Deus que aqueles 3 amigos que viviam uma religiosidade, uma teologia do Velho Testamento, aonde quando está tudo bem é porque Deus é com a pessoa, e quando está tudo mal é porque Deus não está com a pessoa. Eles viviam essa religiosidade, mas eles obedeceram a Deus. E depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu o dobro de tudo que possuía antes. Aqui começa Deus a restaurar. Então, se também Jó não orasse pelos seus amigos, porque é difícil você orar por uma pessoa que te feriu, né? Hoje é muito raro isso, é difícil. A pessoa te fere, te machuca, aí você fala o quê? Essa pessoa morreu para mim. Quero nem olhar para a cara dessa pessoa. Se ela está num canto, eu vou para o outro. Mas Jó não, Deus falou assim, ó, Jó, ora pelos seus amigos. Quando Jó orou pelos seus amigos, diz aqui a Bíblia que Deus deu tudo em dobro para ele. E é isso que Deus vai fazer. Vai nos honrar, vai nos abençoar. Então, Jó estava aqui, ó, abençoado. A sua história começa difícil, dolorosa, com perdas, com sofrimento, com lágrimas, mas termina de uma forma maravilhosa. Não coloca um ponto final onde Deus não colocou. Continue, persevere. Eu quero ler aqui mais alguns versículos, versículos 5 e 6, que diz assim: em sua ira os repreendi, em seu furor os atemoriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião e o meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és o meu filho, e hoje te gerei. Está aqui, ó, no versículo, eu pulei tudo aqui, ó. Já estava no livro de Salmos. É aqui no versículo 7. Está aqui, ó, 5 e 6. O pastor até fez assim, ó, um vixe. Mas nós estamos aqui na fé. Olha só, versículo 42, capítulo 42, versículo 5.
Olha só, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó, ele passou a ter uma experiência. Ele falou assim, os meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos viram. Você vai ver Deus, pode ter certeza disso. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Ele se arrependeu. Ele passou a ver Deus. Agora sim vou ler certo, hein? No versículo 16, diz assim, depois disso Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes dele até a quarta geração. Ele viveu 140 anos e viu os netos dos seus netos até a quarta geração. Deus vai abençoar, Deus vai dar vitória. Que eu e você, que todos nós, venhamos ter vida longa. E vida longa com saúde, que é o principal. Vida longa com saúde. E para encerrar, agora eu vou ler o certo. Então morreu em idade muito avançada. Glória a Deus. Amém? Mais uma vez, parabéns pela sua fé, parabéns pelo seu empenho de estar aqui todas as manhãs, de uma forma íntegra, correta, de uma forma perseverante. Vamos em frente, vamos na fé. Eu estava falando ontem acerca, se você tem fé para contribuir nesse ministério, contribui. Olha, não é a quantidade. Imagine se a gente tem aqui no nosso meio 100 pessoas com 10 reais. Amém, graças a Deus. Se eu tivesse 70 com 100, já resolveria. Mas não temos. Mas imagine se a gente tivesse 200 com 5, com 10, com 20. Faça aquilo que Deus tocar no teu coração. Mas faça pela obra de Deus. Porque quando você faz isso, Deus ele te retribui e te abençoa muito mais. A semente ela sai das tuas mãos, mas jamais da sua vida. Neste final de mês, Deus tem bênçãos para a sua vida. Pastor, eu quero ser um dizimista desse ministério. Eu quero ser um ofertante desse ministério. Seja, olha, não é o valor, é a sua fé. Lembrando que o dízimo é a fidelidade, a oferta é generosidade. Pastor, eu quero ser um dizimista. Seja um dizimista. Pastor, eu quero ser um ofertante. Não importa o valor, seja um ofertante, porque Deus vai te honrar. Aqui na descrição está aqui a chave Pix, aonde você pode semear nessa terra e tomar posse da sua vitória. Tá certo? Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós vamos estar juntos começando o livro de Salmos. Um beijo no seu coração. Deus abençoe a todos e até mais.